Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você é como eu, você detesta a prova. Eu sempre odiei, sempre fiquei nervosa, sempre tive que me sentir super preparada para entrar na sala e prestar qualquer prova que fosse, do colégio, vestibular, faculdade. E existem muitas formas de estudar, porém tem uma que é assim a melhor, que é a que mais vai te ajudar a entrar na prova sabendo o que você tem que fazer. E é sobre essa técnica que eu vou falar hoje aqui e vou explicar como você pode aplicá-la. Vamos lá? Uma das melhores coisas que a gente pode fazer para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, é estudar. Seja o estudo formal, numa escola, faculdade, para conseguir um título, um diploma, seja o estudo por conta. Acontece que esse estudo formal ele é muito importante para a gente conseguir o emprego que a gente quer, para a gente conseguir depois passar para um outro curso superior, seja um mestrado, seja um doutorado. É importante a gente seguir essa carreira acadêmica para conseguir os nossos diplomas e ter acesso a um estudo de alto padrão. Acontece que esse estudo formal ele é pautado por provas. E no nosso sistema atual, grande parte das provas se baseia em você lembrar a matéria, em você ter decorado nomes, termos. É só pensar nas provas do colégio ou o exemplo máximo, o vestibular. Você tem que decorar muita coisa, você tem que memorizar muita coisa. E você precisa, para ir cumprindo as etapas do estudo formal, você precisa memorizar e passar nessas provas. E é claro que tem muita gente, e até eu, que vai dizer que não é a melhor forma de aprender, que a melhor forma de aprender é você usar aquilo que você aprendeu e não só decorar. Porém, enquanto a gente ainda estiver inserido nesse sistema, é importante a gente saber a melhor forma de estar preparado para passar nessas provas. Para começar, eu quero que vocês pensem comigo as formas mais tradicionais, mais usadas para estudar. Ler o seu livro ou o xerox que o professor mandou, grifar e transcrever as partes mais importantes. Todas essas atividades são bastante passivas. Por mais que você fale, não, peraí, mas quando eu estou grifando, eu estou escolhendo o que grifar. E quando eu estou escrevendo, fazendo um fichamento, eu também estou exercitando, porque eu estou escrevendo aquilo. É verdade, mas em partes. Em todas essas formas, você só está vendo a informação pronta ali e mantendo ela do jeito que ela é. Quando foi a última vez que você fez um fichamento de um texto e na hora de passar as anotações, você fez de cabeça e sem copiar? Por isso que é uma atividade muito passiva. E o que se tem estudado recentemente é uma outra forma de aprender que se chama Active Recall. Recall tem alguns significados diferentes, mas um deles é de lembrar, de recordar. Então seria como uma lembrança ativa. Esse princípio se baseia no fato de que, para lembrar algo, você tem que treinar lembrar esse algo. A gente aprende de verdade quando a gente busca lá no cérebro o que a gente aprendeu, quando a gente lembra o que a gente aprendeu. E é por isso que é importante, quando você está estudando, você puxar da sua memória o que você acabou de aprender e não apenas copiar ou grifar o que já está pronto para você no texto. Quando eu estava no colégio, eu era boa aluna e as pessoas tinham a impressão de que eu passava dias, horas estudando para cada prova. Mas isso não era verdade. Eu geralmente estudava só no dia anterior. Tá, mas então como é que você ia tão bem nas provas? Por um motivo. Todos os dias eu chegava da escola, almoçava e fazia a lição de casa. Então eu tinha acabado de ter aula daquela matéria, eu já fazia a lição de casa daquela matéria, não fazia a que era para entregar no dia seguinte. Eu fazia a lição de casa que foi passada naquele dia. Então, quando eu fazia a lição de casa, eu tinha que lembrar o que o professor tinha dito na aula para conseguir fazer. É claro que se eu não lembrava, eu olhava de volta no caderno, olhava de volta no livro, mas a maior parte do tempo você quer ser rápido, né? Então você quer fazer o que você lembra. E isso eu sempre soube, mesmo muito novinha, que era fundamental para eu aprender a matéria, porque depois eu lembrava. Por ter chegado em casa e ter me feito fazer os exercícios e lembrar aquilo ficava na minha cabeça. Então o que eu fazia? Um dia antes da prova, eu estudava. E aí, dependendo da matéria, eu estudava de um jeito mais padrão. E dependendo da matéria, eu, na verdade, usava o Active Recall, mesmo sem saber o que era isso na época. Como que eu fazia? Quando era história, geografia, geralmente eu só lia o texto. Porque, como eu disse para vocês, eu sempre fazia as lições, então aquilo, quando eu relia, eu estava só relembrando, porque eu já tinha fixado na minha cabeça.
e porque eram matérias mais simples para mim. Eram matérias que costumavam pedir mais uma interpretação de texto do que uma decoreba mesmo. Conta aqui para mim quais eram as matérias que vocês tinham mais facilidade ou que você tem mais dificuldade hoje em dia, conta aqui para mim. Porém, aí você entra em, por exemplo, matemática, física, que você tem que lembrar fórmulas. E biologia, que você tem que lembrar um monte de nomes. Então, o que eu fazia? Matemática, física, química, eu repetia os exercícios da lição de casa, mas fazendo sem olhar, fazendo realmente sozinha, relembrando as fórmulas, relembrando como foi, depois conferia se estava certo ou não e corrigia. Mas eu já ali fazia minha mente funcionar sozinha para lembrar o que tinha que lembrar. E biologia era o exemplo máximo. Eu anotava tudo no caderno durante a aula, inclusive os desenhos, os esquemas. O que eu fazia? Eu sentava no dia antes da prova, lia tudo que eu tinha no caderno, fechava o caderno, abria um outro e reescrevia tudo. Refazia os desenhos com as setinhas, com os nomes. Eu fazia realmente uma reprodução do meu caderno ali. E eu lembro que eu conseguia fazer quase 100% sem ter que olhar de volta e em algo que eu não estava lembrando. Depois disso, eu chegava na prova sabendo tudo. Isso é claramente o Active Recall. Eu fiz tudo da minha memória antes de eu precisar ativar a memória de novo na prova. Então eu treinei lembrar. E aí quando chegou na prova e eu tinha que lembrar, eu lembrei. Outra coisa que eu fazia em física, matemática, na hora que eu pegava a prova, eu já no cabeçalho escrevia todas as fórmulas. Já lembrava todas as fórmulas ali. Porque aí na hora que chegava nos exercícios, eu podia voltar e olhar as fórmulas, mas na maioria das vezes eu não precisava mais porque eu já tinha lembrado. Então o que eu proponho para você é usar o Active Recall nessas matérias em que você realmente precisa decorar. Não tem jeito, você tem que saber o nome de todos os ossos de não sei o que. Tem que decorar, não vai ter o que fazer. Você vai chegar no vestibular, não vai ter fórmula pronta para você usar, você vai ter que decorar a fórmula. Então, quais são 4 técnicas para você fazer isso? A primeira é essa parecida com o que eu fazia para a prova de biologia. É você fazer anotações de cabeça. Depois você pode conferir, ver se está tudo certo, mas você vai passar as anotações do que você lembra e não só copiar do que está no seu caderno ou no seu livro, que é uma coisa muito passiva. Então você terminou de estudar, agora eu vou colocar aqui tudo que eu lembro do que eu estudei, o máximo que você lembrar. Como ainda está fresco na sua memória, vai ser mais fácil de puxar isso para frente. A outra coisa muito usada, inclusive no ensino de idiomas, são os flashcards. São aqueles cartões que, de um lado, tem uma dica ou uma figura e do outro lado tem a resposta. Você treina com esses cartões até você não precisar ler a resposta do lado de trás, até você ter na sua cabeça qual que é a resposta certa. Você mesmo pode fazer, esses flashcards não precisam ser elaborados. Você pode pegar uma folha de caderno, cortar em vários pedacinhos e fazer de um lado a pergunta ou a dica, do outro a resposta. E tá feito, você não precisa de nada muito elaborado. Outra coisa que você pode fazer é se propor a ajudar os seus amigos. Era uma coisa que eu fazia muito, eu repassava a matéria com todo mundo antes da prova. Antes da gente entrar na sala de aula, eu sentava com os meus amigos e falava, explicava e relembrava tudo. Isso era bom para eles? Ah, tudo bem, eles estavam ali recebendo um conteúdo fresquinho na cabeça, mas para mim era fantástico, porque eu não sentava, abria o livro e lia para eles, eu explicava do que eu tinha entendido, do que eu tinha estudado, e aí eu trazia aquela memória, mais uma vez, antes de entrar na prova, eu ativava isso no meu cérebro. E era por isso que eu lembrava muito bem quando eu tinha que realmente responder as questões. Então, se você tem um colega que tem dificuldade em alguma matéria, se propõe a ajudar, se propõe a ensinar para ele. Aprende antes, ensina depois. É claro que você pode ter o material ali para consultar quando você tiver dúvida, mas o fato de você ter que explicar para alguém faz você lembrar nas suas palavras, faz você lembrar no seu jeito, faz você pensar por um outro ângulo. E esse é um tipo de reativação da sua memória espetacular. Você também pode fazer assim, combinar com um colega seu, eu te explico a matéria X, você me explica a matéria Y. E aí vira uma coisa que é boa para os dois, porque às vezes é difícil achar um parceiro que queira só fazer uma das duas coisas, né? Então você pode criar uma parceria assim. E a outra coisa que vai ajudar bastante é fazer simulados. Você pode, desde como eu fazia, repetir os exercícios do livro sem olhar, ou você pode, no dia que você está estudando, criar um teste, um simulado para você, ou de novo combinar com um colega, você cria um simulado para mim, eu crio um simulado para você, sempre procurando
fazer com questões do nível da prova que você vai enfrentar, né? Nada muito bobo, nada muito básico. E na hora de responder aquele simulado é sentar na cadeira e não consultar nada, não olhar livro, não olhar caderno, realmente fazer de verdade, como se você estivesse numa prova, dependendo só do que você aprendeu, do que você memorizou. Então aí você vai o quê? Ativar essa lembrança antes do dia da prova e ela vai ficar muito mais guardada no seu cérebro e vai ser algo que você realmente aprendeu e não algo que você consumiu, mas nunca usou. Essa é a questão, você tem que usar o que você aprendeu, você tem que lembrar mais vezes antes de realmente precisar disso na hora da prova. Então essa foi uma visão geral. Se você quer saber mais sobre Active Recall, sobre técnicas de estudo, sobre memória, coloca aqui embaixo para mim, deixa essa sugestão que eu trago mais vídeos, que eu compartilho mais a minha experiência e as coisas que eu vou aprendendo com vocês. Se gostou desse vídeo, lembra de compartilhar com seus amigos para eles também estudarem melhor. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e a gente se vê na próxima. Um beijo!